Na madrugada daquele sábado, os corredores da Academia Militar de Westbridge ainda exalavam o cheiro do polidor aplicado nas escadas e do café que escorria das máquinas no refeitório. A maioria dos cadetes ainda dormia, exceto os que haviam sido punidos com as rondas noturnas, ou os que, por ansiedade com o simpósio de honra e mérito, acordaram antes do primeiro toque da alvorada. Enquanto os jovens se inquietavam com seus uniformes passados a ferro e discursos decorados, um homem de uniforme cinza empurrava o velho carrinho de limpeza pelo salão principal, como fazia todos os dias há mais de 12 anos. Ninguém dava bom dia a Miguel Santana. Era como se ele fizesse parte da estrutura, um pilar invisível entre tantos símbolos de grandeza pendurados nas paredes da academia. Havia sempre um cuidado meticuloso nos gestos dele. Nunca arrastava o balde com pressa, nunca deixava um canto mal varrido. Miguel sabia que o brilho do piso seria atribuído à ordem e à disciplina dos cadetes. Nunca ao trabalho de suas mãos. Isso nunca o incomodou. Seus olhos, já fundos e um pouco avermelhados pelas noites mal dormidas, não pediam reconhecimento. Ele observava os cadetes com a distância de quem já conheceu os dois lados da moeda, a arrogância da juventude e o peso real de decisões em campo. Naquela manhã, antes mesmo do sol nascer por completo, Miguel parou em frente ao espelho do vestiário e ajustou o boné desbotado onde se lia, em letras quase apagadas, "Aposentado". Respirou fundo. Pegou o esfregão e seguiu com a mesma serenidade de sempre, sem saber que aquele dia encerraria um ciclo silencioso de décadas. Cadete Moreira descia as escadas do alojamento com passos duros, ainda com a arrogância fresca de quem achava que o mundo lhe devia alguma reverência. Era o típico líder de pelotão que sabia gritar bem, marchar melhor ainda, mas falhava em ouvir. Ao ver Miguel próximo ao refeitório, limpando uma poça de suco derramada por algum descuidado, não resistiu. Pegou a própria bandeja do café da manhã, ainda com pão e ovos, e a deixou cair propositalmente bem diante do zelador. O barulho seco ecoou pelo piso recém-polido, seguido de risadas abafadas de dois colegas. Miguel apenas olhou para baixo, se abaixou com lentidão e começou a recolher os restos com um pano. Não disse uma palavra. Moreira, satisfeito, virou de costas como se tivesse vencido alguma disputa. O que Moreira nunca percebeu foi o modo como Miguel olhava para os coturnos mal engraxados de alguns cadetes, ou como ele sabia de cor o padrão das formações, as falas dos instrutores, os sinais de comando. Nada escapava de seus olhos experientes, mas ele jamais corrigia, jamais interferia. O silêncio dele não era de submissão, era de quem já tinha enfrentado coisas grandes demais para se incomodar com moleques imaturos. Enquanto limpava os ovos do chão, a mente de Miguel vagava para outra madrugada, muito distante dali, num galpão encharcado de sangue e fumaça, onde ele ordenara a evacuação de uma equipe inteira sob fogo inimigo. Eram memórias que ele mantinha trancadas, mas que às vezes escapavam em fragmentos quando o cheiro de desinfetante se misturava ao frio da madrugada. Às 8 em ponto, o pátio central foi tomado por cadetes em posição de sentido, aguardando o início da cerimônia. Os estandartes tremulavam no vento leve da manhã e os instrutores passavam conferindo uniformes com precisão milimétrica. Ninguém notava Miguel, que observava tudo encostado numa das colunas do pavilhão, segurando o pano úmido como se fosse parte do próprio braço. O simpósio de honra e mérito era o ápice do calendário da academia. Era ali que cadetes recebiam medalhas, prêmios de conduta, menções honrosas. Era ali também que nomes ganhavam projeção para futuros comandos, missões, diplomacias. E era justamente ali que, naquele ano, o general Arthur Bittencourt seria o convidado de honra. A presença dele causava alvoroço, porque não era comum um oficial daquele calibre voltar à academia sem aviso formal. Quando a comitiva entrou, o salão silenciou. O general caminhava com passo firme apesar da idade, os olhos vasculhando o ambiente como se buscasse algo que não estava à vista. A plateia esperava que ele subisse ao púlpito, onde o microfone já estava ligado e a faixa de boas-vindas o aguardava com letras douradas. Mas ele não subiu. Em vez disso, continuou andando, cruzando o salão,
sob os olhares perplexos dos presentes. Parou de frente para o zelador de uniforme cinza, aquele que empurrava o carrinho todas as madrugadas. Miguel permaneceu imóvel. Os dois se olharam por alguns segundos, segundos que pareceram longos demais para os cadetes, mas curtos demais para os que já estiveram juntos na beira da morte. Então o general prestou continência, reta, firme, solene, diante de todos. Comandante Santana, disse, honra em revê-lo. O impacto daquelas palavras ricocheteou pelas paredes do salão como uma granada silenciosa. A maioria não entendeu de imediato. Alguns acharam que era uma brincadeira, outros acharam que o general estava confuso. Mas a postura de Arthur Bittencourt não deixava margem para dúvidas. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E fazia com convicção. Os oficiais mais antigos trocaram olhares discretos. Um ou dois pareciam reconhecer o nome Santana em alguma memória antiga, talvez de histórias sussurradas entre corredores, mas ninguém tinha coragem de confirmá-las em voz alta. Cadete Moreira, por outro lado, ficou paralisado. Seu rosto perdeu a cor aos poucos, enquanto revia em silêncio cada piada, cada desdém, cada humilhação disfarçada de brincadeira que havia direcionado ao homem à sua frente. O general se virou para os presentes e pediu que todos ficassem de pé. Com um tom firme, sem recorrer a floreios, relatou de forma objetiva quem era Miguel Santana. Contou sobre a Operação Prometeu, sobre o destacamento encurralado em terreno hostil, sobre as decisões que salvaram centenas de vidas, inclusive a dele. Contou que Miguel não só liderou, mas permaneceu por último no campo, só saindo quando todos estavam fora de perigo. E quando voltou, aceitou que seu nome fosse apagado dos arquivos oficiais por razões de segurança. Escolheu o anonimato em nome da missão. Ninguém respirava fundo, ninguém se mexia. Ali o silêncio não era mais do velho comandante, era de todos. Era o peso da vergonha, da admiração súbita, do respeito que explode tarde demais. Miguel não se mexeu durante a fala do general. Manteve os olhos baixos, como se ainda limpasse o chão com o pano que segurava. Quando enfim falou, sua voz saiu baixa, mas firme, como um eco antigo que nunca foi esquecido. Ele não falou sobre méritos, não confirmou feitos, não pediu nada. Disse apenas que nunca se arrependeu de nada, mas que todos os dias lembrava dos que não voltaram. Disse que as honras verdadeiras eram aquelas que ele carregava calado, nas madrugadas, pensando em nomes que ninguém ali jamais conheceria. A farda pesa diferente quando não é só sua vida em jogo, completou, e ficou em silêncio de novo. Era um lembrete para todos ali, especialmente para os cadetes que achavam que honra vinha com medalhas e não com as escolhas que ninguém vê. O diretor da academia, visivelmente desconcertado, tentou conduzir o evento de volta ao roteiro original, mas já era tarde. O clima havia mudado. O que era para ser um desfile de vaidades virou uma aula inesperada sobre humildade, sacrifício e silêncio. Cadete Moreira, de cabeça baixa, não conseguia manter os olhos em lugar nenhum. Evitava encarar Miguel, o general, os colegas, a si mesmo. Vários outros cadetes estavam em pé, ainda em posição de sentido, mas agora com outra postura. A reverência não era mais ao general. Era ao homem que eles viram por anos como parte do fundo do invisível. Agora Miguel Santana era impossível de ignorar. Não por causa de uma história bonita, mas porque o peso da verdade havia caído sobre todos, de forma inegociável. Sem alarde, Miguel retirou o boné da cabeça e o apertou nas mãos. Depois devolveu o pano de limpeza ao carrinho, deu meia volta e começou a caminhar em direção à saída lateral do salão. Ninguém o chamou, ninguém o impediu, e ainda assim, todos o seguiram com os olhos. Não havia música, não havia locutor, nem salva de palmas, mas o gesto mais instintivo da formação militar se impôs. Um a um, os cadetes se ergueram em continência. Não por obrigação, por impulso, por vergonha, talvez, ou por respeito puro, despertado tarde demais. Foi a despedida mais silenciosa e mais marcante que aquela academia já testemunhou. Um comandante que não precisava mais de posto, que não usava insígnias, mas que carregava no olhar o peso de quem viu o que poucos suportariam. Miguel atravessou o corredor principal sem pressa. Passou pelas vitrines de troféus, pelas bandeiras em ordem,
pelas paredes com os nomes de condecorados gravados em metal. Nenhum deles era o seu, mas ele não olhava com rancor. Caminhava sereno, como alguém que cumpriu o que tinha que cumprir. No pátio, antes de sair pelo portão dos fundos, parou por um instante. Respirou fundo e olhou para o céu nublado. Era mais uma manhã comum, como tantas outras. Mas agora ele sabia que nunca mais passaria despercebido por aqueles corredores. E mais importante, aqueles jovens nunca mais andariam pelos mesmos corredores da mesma forma. O peso daquele dia ficou, sem precisar de discursos, sem precisar de explicações. Se essa história te tocou de alguma forma, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar o que você sentiu assistindo. Isso ajuda muito. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.